Oi, meu nome é Kelsane, eu sou advogada popular e colaboradora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua aqui em São Paulo e coordenadora pedagógica da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, uma extensão da Faculdade de Direito da USP que trabalha desde 2009 com população em situação de rua no centro de São Paulo. É difícil falar em uma visão jurídica sobre o acesso à moradia, porque existem várias visões. Você pode abordar essa questão tanto do ponto de vista do que a legislação prevê, nossa legislação prevê, a legislação internacional prevê, mas você também pode abordar essa questão de como que os operadores do direito, os profissionais do direito, eles interpretam o acesso à moradia. E aí nós teremos visões completamente diferentes, né? O direito à moradia ele é garantido pelo artigo 6º da nossa Constituição, um direito fundamental, é um direito humano fundamental, que coloca aí não só uma garantia para os brasileiros, mas também um dever do Estado em promover esse acesso à moradia. É um direito fundamental que, portanto, não é uma prescrição utópica da nossa Constituição, mas que deveria ser garantido imediatamente a todos os brasileiros que têm o direito de exigir isso do Estado como um dever. E do ponto de vista do que significa a moradia, bom, o que a gente tem é que o conceito de moradia adequada, até pelo que a própria legislação internacional nos informa e os tratados em direitos humanos, que a moradia ela é muito mais do que apenas um teto, ela é também o acesso a todos os bens e benefícios da vida urbana, né? Então, quando a gente fala de moradia, a gente não está falando só da casa, a gente está falando ao que essa casa dá acesso em termos de dignidade para as pessoas que ali vivem, né? Então, o acesso ao saneamento básico, à água, luz, mas também acesso à cidade, ao transporte, aos equipamentos de saúde, de lazer, que estão ali naquela região que significa moradia, os laços entre a comunidade, o acesso à educação, tudo isso vem também por essa moradia e compõe essa moradia como um meio fundamental de exercer a vida, né? Então é assim que se enxerga a moradia hoje. Inclusive, um dos itens que compõe a moradia adequada é viver sem ameaça a remoções forçadas. Então, a segurança possessória também faz parte do direito à moradia, né? Então, essa seria mais ou menos a visão que a gente tem hoje sobre o que significa acesso à moradia. E aí, como os operadores do direito, então, significam esse direito de acesso à moradia? Essa é uma questão muito mais complexa de responder, porque geralmente o que nós podemos perceber pela prática quando a gente defende o acesso à moradia é que o judiciário, principalmente, ainda tem uma visão muito isolada sobre o direito nessa questão de moradia. Eu tinha um professor que me dava um exemplo que eu acho que foi um exemplo que ficou na minha cabeça, que os operadores do direito, eles geralmente enxergam as leis como ilhas isoladas, né? Então, quando um juiz geralmente recebe um conflito fundiário que existe ali o direito à moradia envolvido, ou seja, pessoas que moram em ocupação, pessoas que moram em área de risco, pessoas que não têm onde morar, como a população em situação de rua, como que ele costuma interpretar isso, né? Então, ele costuma interpretar isso do ponto de vista, por exemplo, das nossas leis civis e da nossa lei processual civil. Então, ele se atém a ficar naquela ilha isolada, que é ver o que o direito civil fala sobre quem tem posse, quem tem propriedade, e a julgar e tomar as decisões a partir disso, né? Então, esse mesmo professor falava que nós deveríamos enxergar todo o direito como um sistema solar, a partir do qual a nossa Constituição toca tudo. E se toca tudo, toca também a questão do direito à moradia. Então, o próprio direito civil, quando o discurso posse ou propriedade, ele não pode estar isento da nossa Constituição que prevê o direito à moradia, né? Como um direito fundamental e legítimo. Mas não é assim que os juízes interpretam. Então, o que costuma acontecer, do ponto de vista dessa visão de como os operadores promovem esse direito, é que eles tendem a isolar a discussão na questão do direito civil, então em posse e no seu exercício, ou
na propriedade separado dos mandamentos da Constituição. Então, eles não analisam o direito à moradia e não analisam a questão da função social da propriedade quando decidem. Essa, geralmente, é a visão jurídica sobre o acesso à moradia. Eu acho muito problemático a gente questionar a importância da função social da propriedade, né? A função social da propriedade ela é um marco histórico, né? E um mandamento constitucional que insere que a propriedade ela não é absoluta, que faz parte da propriedade, então ela não é nem uma coisa que se verifica depois. A função social da propriedade ela integra o conceito de propriedade. Não existe direito à propriedade, não existe proteção ao direito à propriedade da propriedade que não cumpre a sua função social, porque ela não pode ser protegida, uma vez que a função integra esse direito, né? Então eu acho muito problemático a gente falar ou diminuir a importância da função social da propriedade, porque ela realmente é um marco histórico e importante para que a gente pense o direito ao acesso à moradia. Exatamente porque você coloca essa limitação de que não pode haver proteção da propriedade sem que ela cumpra a sua função social. Em termos de pandemia, como o que a gente está vivendo agora, nunca foi tão importante a função social da propriedade, porque ela diz, por exemplo, e o Estado tem feito isso, reconhecendo nos decretos emergenciais, que o Estado pode requisitar bens e serviços, né, com indenização posterior, justamente em razão da pandemia, o que diz que o direito de propriedade ele realmente não é absoluto. Se a gente precisa lutar como um país contra um vírus como o coronavírus e a sua contaminação, o Estado pode sim utilizar bens e propriedades das pessoas para combater essa pandemia. E isso que os decretos têm reconhecido e a nossa própria Constituição garante, não é mesmo? Que demonstra que esse conceito nunca foi tão importante. Porque nós estamos num momento em que a gente está lutando, por exemplo, contra uma contaminação que coloca em risco o direito à vida das pessoas. Então, eu não acho que a gente pode subestimar a questão de qual é a importância da função social da propriedade, porém, a gente tem que entender como ela é aplicada. E a verdade é que os juízes não consideram a função social da propriedade em suas decisões, né? Apesar de muito longe do que geralmente se entende, e o que se entende nossa, a função social da propriedade é um princípio, um conceito muito abstrato, que ninguém aplica e que não tem como ser aplicado, né? Longe de ser abstrata, a nossa função social da propriedade ela é extremamente regulada, em níveis muito concretos. Então, a gente não tem só a função social da propriedade como uma ideia. Nós temos várias legislações que garantem e instrumentos que garantem que a gente aplique essa função social da propriedade. Então, nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos o Plano Diretor, e no Plano Diretor, por exemplo, a função social da propriedade, ela é base para você dizer quanto de um imóvel ou qual espaço desse imóvel deve ser utilizado, né? Então, um imóvel em São Paulo, por exemplo, que não ocupa 60% da sua área por mais de um ano, ele é considerado um imóvel descumpridor da sociedade. Vê como não é um conceito abstrato. Os planos diretores, eles aprofundam o conceito de função social da propriedade até o ponto em que você tem critérios objetivos para determinar que imóvel está não cumprindo. E a partir daí aplicar vários instrumentos urbanísticos, como o IPTU progressivo, a desapropriação, para destinar aquele imóvel para habitação de interesse social. Então, você tem vários instrumentos que a lei urbanística garante para que esse conceito não seja abstrato e daí esteja um conceito extremamente eficiente para a gente pensar juridicamente a aplicação dessa função social da propriedade. O que acontece, no entanto, é que os juízes costumam ignorar a legislação urbanística. Então, é muito raro você ver um juiz que utilize essa legislação ali, desde o Estatuto da Cidade até o plano diretor e as leis de zoneamento em suas decisões, como fundamento de suas decisões. Então, definitivamente não é uma questão do conceito jurídico de função social à propriedade, é uma questão de como os nossos operadores do direito se apropriam disso. Então, se efetivamente fosse utilizada a função social da propriedade com todo o seu rigor e toda a construção
jurídica urbanística que nós temos sobre o conceito da função social da propriedade, definitivamente nós teríamos um bom uso para que ela garantisse o direito ao acesso à moradia. Não é a realidade. A partir dos anos 2000, principalmente, nós tivemos muitas políticas de moradia, notadamente Minha Casa Minha Vida, como a política que mais inseriu brasileiros em habitação de interesse social. Então, nós temos várias políticas que garantem essa habitação. Em São Paulo, nós podemos citar, por exemplo, a locação social, em que a propriedade permanece do ente público e as pessoas pagam um valor que geralmente gira em torno de 10% da sua renda para que possam morar naquele local. Então, você tem a locação social, você tem a Minha Casa Minha Vida, você tem diversas políticas que foram construídas e que levaram efetivamente muitas pessoas a garantir a sua moradia. Infelizmente, essas políticas, principalmente desde 2015, elas tem havido um desinvestimento do Estado. Então, nós estamos acabando com as políticas que a gente construiu nos últimos 15 anos. E isso está tendo, óbvio, um reflexo muito grande numa crise que a gente tem vivido, né? De deixar as pessoas à própria sorte, dependentes das condições ou não de pagar um aluguel. E isso tem tido reflexos muito graves, inclusive com relação à pandemia, porque nós temos milhares de pessoas sendo despejadas e ficando sem casa, justamente no momento em que a orientação para a proteção da própria vida é o isolamento domiciliar. Como a gente poderia melhorar isso, então? Além da garantia do investimento do Estado de forma massiva em políticas de habitação e interesse social, eu acredito que um passo muito grande, inclusive para a população em situação de rua, que segundo o censo que a gente tem mais recente em São Paulo, tem um percentual muito grande dessa população que não tem renda, então que sobrevive sem renda, seria muito importante que a gente pensasse políticas de acesso à moradia desvinculada da renda, ou que fossem concomitantes a políticas de acesso à renda. E isso não é a realidade do que a gente tem visto. Todos os programas habitacionais que a gente tem, eles exigem uma renda, seja por financiamento, seja por pagamento direto ao Estado, mas eles exigem uma renda. E para quem não tem renda, ou para quem tem uma sub-renda, uma renda inferior ao salário mínimo, essas políticas são de muito difícil acesso. Então, eu acho que para a gente poder melhorar, nós teríamos que repensar esse vínculo entre produção habitacional e políticas públicas entre produção habitacional e renda. Nós teríamos que repensar esse vínculo ou como a gente pode ressignificar isso. Nós temos alguns exemplos para pensar isso, como, por exemplo, programas de moradia primeiro, que já ocorrem em outros países, ou seja, programas que dão acesso à moradia, independente desse acesso à renda, como forma de estabilizar, inclusive, a situação do indivíduo, para que posteriormente ele possa conseguir condições de efetivamente auferir uma renda. Bom, o papel da política na questão da moradia, ele é fundamental. Não houve e nunca houve a garantia do direito à moradia sem uma luta política, né? Então, desde a própria inserção do direito à moradia na nossa Constituição até o desenvolvimento de programa como Minha Casa Minha Vida ou Locação Social, todos eles tiveram a participação de movimentos sociais e da sociedade civil em geral, brigando para que isso acontecesse, não é? Então, houve a luta dos movimentos de moradia desde a década de 70, não só nas periferias de São Paulo, mas também no centro de São Paulo, como um exemplo que a gente pode citar, sempre para ocupar e para conseguir garantir direito à moradia às pessoas quando o próprio Estado não fazia isso. Então, a maioria desses movimentos que não só fez a briga para que o Estado reconhecesse, né, que existia uma desigualdade muito grande nesse acesso à moradia, mas que também efetivaram até as primeiras propostas que a gente teve. Então, quem propôs ou construiu mutirões e autogestão de empreendimentos habitacionais foram os movimentos de moradia. Então, eu diria que o papel da política nessa causa, ele é essencial, porque sem a mobilização da sociedade e sem a mobilização dos movimentos sociais, a gente não teria conseguido nenhuma das políticas habitacionais que a gente tem hoje.
E como as medidas são vistas nesse espectro político, a gente pode dizer que atualmente muito insuficiente. Então, já há uma denúncia há algum tempo dos movimentos sociais sobre a ausência de medidas efetivas para cobrir esse déficit habitacional, para coibir a especulação imobiliária e para promover o direito à moradia das pessoas e também o direito à cidade. Então, a gente tem isso como uma luta muito forte. Os movimentos, inclusive, recentemente denunciaram o Brasil à ONU e houve uma manifestação oficial do relator especial à moradia da ONU, informando da necessidade de suspender os despejos e remoções durante a pandemia, né? Então, foi essa briga política que continua a motivar o acesso à moradia e que vai continuar provavelmente no futuro. Eu acredito que nós devemos sempre pensar e estar integrados com outros movimentos sociais e pessoas na luta por moradia. Essa é uma forma de contribuir. Então, primeiro, buscar se informar sobre qual é o déficit habitacional do Brasil, sobre como vivem as pessoas que não têm o direito a acesso à moradia e como que funciona essa vida. É um dever primordial como cidadão é se informar da realidade dessas pessoas e a realidade dessas famílias, né? E em seguida não reproduzir discursos que estigmatizem as pessoas que vivem nessa condição e que ajudem a criminalizar essas pessoas, né? Então nós temos o dever como cidadãos de não criminalizar as pessoas pelas condições em que elas vivem. Então, de pensar criticamente, reflexivamente, que isso não é uma escolha individual, de que efetivamente nosso Estado não dá condições para que todas as pessoas tenham esse direito à moradia garantido. Dessa forma, a gente deve primeiro não reproduzir, buscar informação e, ao mesmo tempo, a gente deve buscar apoiar esses movimentos que lutam por moradia, essas famílias que lutam por moradia. E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso, por exemplo, agora em tempos de pandemia, apoiando movimentos que tenham sido suporte para as famílias em situação de precariedade nas periferias e no centro de São Paulo, né? Existem vários movimentos fazendo esse trabalho, então eu posso citar aqui a UMM, a CMP, os movimentos, a FLM, então a Frente de Luta por Moradia, que são movimentos que têm feito esse debate. O Fundo Fica também são movimentos e entidades que têm feito esse debate, inclusive de moradia durante a pandemia, e que têm campanhas abertas para que as pessoas possam doar e se inteirar da situação de moradia, especialmente no momento de pandemia. E a longo prazo, o que a gente pode falar é: participem, né? Nós temos um Conselho Municipal de Habitação, nós temos audiências públicas que debatem as nossas legislações urbanísticas, que tem, inclusive, por exemplo, debatido um plano de intervenção urbana na área central. Então, nós temos muitos espaços de participação também, onde as pessoas podem contribuir e podem se inteirar do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, com relação ao direito de moradia. Então, o que eu poderia falar é isso: se informem, participem, sejam solidários e escutem o que as pessoas que vivem em situação de precária de moradia têm a dizer.